Eu não sei qual seria o momento mais incrível e tal, mas tem um momento que eu achei muito especial, que a gente tava fazendo show e eu olhei pro lado do palco em Human Nature, ele tava atrás da caixa de side, que é a caixa que fica nas laterais do palco voltada pra gente. Eu tava cantando Human Nature e quando eu me dei conta ele tava atrás da caixa, vendo e emocionado. E aí eu fiquei meio assim, na hora deu uma baqueada, depois quando acabou o show ele me chamou, tá, a gente foi conversar. E aí ele falou que porque muitas coisas ele diz que as recordações, elas vêm pra ele como nesse caso. Nesse momento que ele falou que ele se deu conta que ele fez uma coisa que ele fazia muito quando ele fazia shows com o Michael. Ele falou que ele fazia a abertura do show, corria para se trocar e voltava para ficar no canto do palco para ver o Michael fazer Human Nature. Que ele falou que normalmente ele perdia a introdução de Human Nature se trocando para Smooth Criminal. E aí ele falou que aí vendo aquilo, ele falou que obviamente trouxe algumas memórias e ele se emocionou. Então é um momento que eu guardo assim com muito carinho também. Olha, eu já sugeri para ele escrever. Eu já falei várias vezes para ele escrever um livro sobre a relação dele com o Michael, que era uma relação que ia um pouco além do trabalho e a profissional, porque eu acho incrível. A relação a questão da liberdade coreográfica, ele fala que era assim, o Michael dá pra perceber isso no livro do Bruce Weedin. O Michael ele sempre falava da atmosfera que ele queria que imprimisse aquela canção. Então o Lavelle fala que o Michael dava um norte pra ele e o Lavelle tinha total liberdade pra criar. E aí o Lavelle ia propondo as movimentações e o Michael ia falando, isso sim, isso não. Mas e aí chegava no ponto que era o ideal. E aí ele até conta que uma vez ele tava com o tempo curto, já tava encerrando o prazo dele para concluir Dangerous, ia estrear. E aí o Michael viu, olhou e falou, não é bem isso ainda. Aí bateu no ombro dele e falou, mas não se preocupe, eu tenho certeza que você vai chegar lá. E assim, se vocês perceberem bem, a movimentação de Jam para Dangerous, para They Don't Care About Us, Too Bad, que são todas coreografias assinadas pelo Lavelle, são bem diferentes as movimentações, né? A ideia é bem diferente. Justamente o que chamou a atenção dele e chama de quem já trabalhou com o Michael é justamente o quanto a gente respeita detalhes. Porque quando você vê uma coisa, o Lavelle fala muito assim, que a gente vê a grosso modo. E quando você vai olhar o detalhe, é o detalhe que determina. Então ele ficou bem impressionado que ele falou que achou os detalhes coreográficos, cenográficos, figurinos. Ele achou os detalhes. Isso foi o que fez com que ele ficasse mais impressionado. Que coincidentemente foi o que chamou a atenção da Jennifer, do Michael Prince, do Kevin Dorsey. Sempre que alguém que trabalhou com o Michael vem falar, cara, são tantos detalhes que eu consegui reconhecer. Então é muito legal que a galera perceba, porque é uma galera que trabalha para fazer o tributo rolar. E é muito legal quando alguém que trabalhou com ele reconhece que a gente foi fiel aos detalhes. Sim, ele já me falou bastante coisa, já vi bastante coisa dos dois. Para quem não sabe, o Travis já disse em várias entrevistas que quem abriu as portas profissionais para ele foi o Lavelle. E o Travis começou como coreógrafo, como assistente do Lavelle. Cara, obrigado pela moral. Eu não fiquei com medo dele não gostar, porque na verdade para mim era assim, era muito importante se ele não gostasse que ele apontasse o que ele não tinha gostado para eu poder corrigir. Então eu queria que ele falasse. Cara, gente, eu vou dizer, a sensação não foi. A sensação toda vez. A gente já fez isso algumas vezes. E assim, eu tenho que ser muito honesto com vocês. Eu sou um cara que eu cresci vendo Michael, assistindo Michael, lendo Michael. E assim, não existe nenhum show. Pensa, não, o Michael, desde o álbum Bad, não tem nenhum show que esse cara não esteja do lado do Michael. Então era uma coisa que eu nunca imaginei na vida. E aí, assim, a primeira vez que ele dividiu o palco foi uma coisa que partiu dele. Que ele vinha pra cá só pra dirigir, pra me dirigir. Aí ele falou, Rodrigo, desde que o Michael se foi, eu nunca mais subi no palco. E eu acho que esse é um momento. Eu posso subir no palco com você? Foi um momento muito emocionante pra mim quando ele fez isso. E foi muito de coração, sabe? E toda vez que eu tô com ele no palco, eu olho, eu ainda, bicho, toda vez eu fico tipo... Porque é muito... O cara dividiu o palco com o Michael. Coreografou
Michael, o maior artista de todos os tempos, é o Michael. Se você chegar, pô, o cara trabalhou com Beyoncé, com tantos nomes grandes, e todos esses nomes grandes reverenciam o Michael. Então toda vez eu falo, cara, não acredito. Já muitas vezes, na verdade, assim, toda vez a gente já se conhece, tem 6 anos. Nesses 6 anos ele já veio pro Brasil 5 vezes. E teve vez que ele veio, por exemplo, para conhecer o carnaval, uma oportunidade. Além dessas vezes, a gente já fez show fora junto e todas as vezes a gente acaba conversando muito, a gente tem muito tempo junto e a gente conversa muito porque as recordações, como eu falei, elas vão acontecendo. Então, por exemplo, teve uma ocasião que a gente estava fazendo o show e viajando e aí a gente tinha que sair de uma cidade para ir para outra e o voo foi cancelado. E aí ele tava a gente tava com a Jennifer nessa ocasião e aí eles começaram a conversar, eles... Lembra daquela ocasião que a gente estava indo para tal lugar e aí o avião foi fazer um pouso e aí só tinha combustível para 3 tentativas e aí ele conseguiu pousar na segunda e não sei o que. Então as recordações elas vão vindo assim. E aí as recordações elas são desde um processo de criação, de um processo de montagem, até um processo como esse de estar num voo e outras coisas pessoais. Existem coisas que ele conta que vão muito de encontro com informações que você pega com outras pessoas e você fala, cara, faz sentido, você começa a colar as informações, montar. E algumas informações, na verdade, eu considero que são muito particulares dele com o Michael. Por isso que eu falo que eu queria muito que ele escrevesse um livro. Mas ele é uma pessoa que, assim... Eu ainda acho que a gente vai conseguir convencer ele a escrever um livro, mas de início ele era uma pessoa muito irredutível, porque ele falava, não, se eu escrever um livro eu vou estar vendendo a minha amizade com o Michael, eu acho que o Michael não gostaria. E aí eu sempre converso com ele uma questão de explicar que eu acho que os fãs gostariam muito, porque a relação que o Lavelle tinha com o Michael era uma relação profissional, mas era uma relação muito humana. Então a gente fala muito sobre muitos aspectos. Eu aprendi muitas coisas sobre o artista Michael Jackson que eu não fazia ideia. É muito difícil de eu pensar numa história, porque tem, como eu falei, histórias que eu acho que são íntimas deles, cabe a ele tornar pública. Mas tem uma história que ele contou pra mim, que eu nem sei, vou contar, é muito boba, mas eu fiquei muito feliz quando eu soube, que é o seguinte, ele falou que eles estavam na Bad Tour, e a Bad Tour era um show onde o Michael experimentava muito. O Michael, ele ainda experimentava muitas coisas, e aí, só que ele já era Michael Jackson, né, cara? Ele estava fazendo a maior turnê do planeta. E aí o camarim do Michael sempre ficou de um canto e o camarim do balé do outro. E aí ele tava de cabeça baixa e ele escutou tipo um Lavelle! E aí o Lavelle, quando ele levantou a cabeça, era o Michael abrindo a cortininha do camarim falando: olha, eu vou mudar tal música e tal, não sei o que, tá bom, não sei o que, bababá. E aí o Lavelle falou que ele só fez assim, aham. E aí o Michael saiu, aí o Lavelle falou que foi, puxou a cortininha e viu o Michael correndo por trás da banda, do palco, pra ir pro camarim dele se trocar. Aí tem gente que vai falar, mas que história besta, Rodrigo. E eu tenho que falar pra vocês, gente. Isso demonstra o quanto o Michael Jackson era um cara que tinha uma relação de igual pra com a equipe dele. Porque a gente tem muita cantora, a gente tem cantor, artista brasileiro aqui hoje que não... que fazem, eles fazem a gente crer que são grandes artistas, que eles fingem que são grandes artistas e o grande público finge que acredita que não tem essa relação com os bailarinos. Então a gente está falando de um artista que durante a turnê, a Bad Tour foi a turnê mais bem sucedida da história durante 15 anos. E durante esta turnê, o artista que já tinha vendido o álbum Thriller, que é o disco mais vendido de todos os tempos, tinha esse tipo de relação com a equipe, com os bailarinos. Então, eu acho incrível essa história. E eu fico imaginando na minha cabeça, Lavelle, ele levanta, é o Michael na cortininha. Ei, rapaz, eu vou pular. Mano, que incrível esse negócio, cara. A coisa mais estranha que ele falou, por incrível que pareça, algumas pessoas nem vão achar que é tão estranho assim, mas a coisa mais estranha pra mim, que me soou estranho, foi o seguinte: o Michael, mesmo já sendo Michael Jackson, mesmo já tendo o nome que tinha, todo o peso que era, uma pessoa que não gostava de bater de frente com alguns membros e com algumas pessoas da escala. Então ele meio que estabelecia algumas pessoas para serem as pessoas que levariam adiante essa função. Então algumas pessoas o Michael
colocava não só na função de como coreógrafo, que era o caso do Lavelle, mas algumas coisas ele queria que o Lavelle defendesse como um ponto de vista. Porque ele falava, meu, se eu tiver que bater de frente vai ser uma situação que vai me desgastar. E aí isso é uma coisa que eu achei muito maluco, que eu pensei, pô, Michael Jackson, ele é Michael Jackson. Quem vai falar não pra Michael Jackson? Quem vai questionar? Se Michael Jackson chega e falar assim, ai gente, olha, eu não sei, acho que nesse momento podia entrar uma bexiga laranja, explodir, cair tinta roxa em todos nós. Imagina-se que as pessoas falariam, tá aí, Michael. Pode ser uma bosta, mas vamos fazer. Mas não, as mínimas coisas eram questionadas. Lavelle começou a dançar com o Michael em 87, que já começou a primeira turnê. Em 92 ele passou a coreografar, seguiu nos anos 90 coreografando. E em 2002 ele dirigiu uma performance, um show especial do Michael no Teatro Apollo. Pelo cachorro, agora ele tá dormindo, ó. Ele dorme... Ah, acordei aí, ó. Aí, Aquinha, uma pessoa quer falar com você. É uma pergunta pra você. Responde, cara. Fala alguma coisa, Aquinha. Pô, Aquinha, fala alguma coisa, cara. O clipe quem assina é a Fátima Robson, né? O Lavelle, ele assinaria uma adaptação pro palco. E que nunca rolou, infelizmente. E no nosso show é o Lurian mesmo. O Lurian que pegou todas as versões, a gente teve essa ideia e... Ready? I'm sorry. Yeah. I had to do that. Pode, no YouTube tem alguns vídeos, no meu canal tem alguns vídeos, no meu canal tem a gente fazendo Black or White, Dangerous, e por aí tem a gente fazendo Smooth Criminal, tem bastante vídeo. Sempre fala muitas histórias, mas tem um negócio que ele, e eu acho curioso que tanto ele quanto todas as outras pessoas que eu já falei que trabalharam com o Michael falam, é que eles gostam da Bad Tour, que eles falam que a Bad Tour tinha uma coisa, um frescor, uma coisa de novidade, de experimento, que eles gostam. Rodrigo, nós teasers, estamos passando aqui para dizer que eu sei você tá afim. Pode fingir, eu sei você tá afim.